Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua palavra, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode se assentar. Nós temos alguns lugares aqui na frente. Vocês que estão chegando agora, será uma alegria tê-los aqui na frente, para que todos os lugares sejam... Alguns estão guardando lugares. Nesse momento eu peço a gentileza de vocês liberarem os assentos para que os demais irmãos, irmãs, amigos, convidados que estão chegando possam se assentar. E assim podemos juntos, nós temos também algumas cadeiras lá atrás, se puderem também nos ajudar, caso precise. Queremos que todos possam estar acomodados. Até o dia 11, nós estaremos aqui neste auditório, agradecendo a Deus, porque logo nós vamos estar no novo ambiente. E publicamente eu quero agradecer aqui o irmão Guilherme, que está bem perto de mim aqui na frente, com a sua família. Ele como líder, o mestre de obras aqui, como aquele que foi comissionado pelo Espírito Santo no tempo de Moisés, está fazendo todo o esforço para colocar em prática o que a nossa equipe de arquitetura, engenharia e todos os líderes da nossa igreja sonham, e vocês também, de termos um tempo com mais condições para adorar o Senhor. Então, Guilherme, nosso muito obrigado, em nome já da igreja, a todos que trabalham com você, suas equipes, são inúmeras equipes de trabalho. Nós temos vários outros empreendedores que nos ajudam. Aqui também eu tenho o Levi, que nos ajudou no forro e outras coisas mais. E que Deus abençoe todos aqueles que bondosamente têm também trazido suas doações para que possamos terminar o tempo do Senhor. Hoje, de maneira especial, no início desse culto, eu gostaria de convidar aqui à frente um grupo de homens e mulheres. Não estão todos aqui, mas no ano passado nós tivemos a oportunidade de ser estabelecido aqui no campus Engenheiro Coelho, para todo o Brasil, a primeira academia de letras de escritores adventistas, Academia Brasileira de Escritores Adventistas, a ABLEA, sob a liderança do pastor Camilo, um entusiasta da literatura. E nessa manhã, eu sei que tem vários membros da academia aqui, e por no dia 25 de julho ser o dia do escritor nacional, a gente gostaria de ter esse momento de abertura dessa mensagem, convidar os escritores adventistas que fazem parte da academia que se coloca em pé. Nós temos vários escritores aqui que estão conosco. Fiquem em pé. E eu vou pedir a gentileza que vocês venham aqui à frente, perto de mim, juntamente com o pastor Camilo, que é o presidente dessa academia. A obra adventista, ela iniciou-se de maneira poderosa através da literatura escrita. Tiago White foi um dos primeiros escritores, criando a revista Verdade Presente, criando inários, e assim a igreja adventista, ela foi uma igreja que se preservou muito pela literatura. Assim também foram o povo de Deus. Moisés, o primeiro grande escritor bíblico, escrevendo o livro de Jó em forma poética, e os demais livros do Pentateuco, deixa-nos um legado para sermos um povo que registra a história. Aqui nós temos também mais pastor Xavier, sua esposa Odete, pastor Tércio, inclusive após a aposentadoria, ele desenvolveu uma editora, sempre colocando bons livros à disposição. Se quiser vir também conosco aqui à frente, venham. Eu tenho aqui o pastor Bonfim, ele sempre foi um grande diretor de coportagem, sempre esteve em oração pelos coportores, aqueles que distribuem as coisas. Então, pastor Camilo, brevemente, o que é a ABLEA? E que depois nós queremos fazer uma oração por todos esses homens. Ali está o pastor Ademar Quint, criador do batismo da primavera,
Ali está o pastor Paulo Freitas, criador do SEI, para aqueles que lembram das historinhas antigas, né? Odete Xavier, escritora de vários livros, irmã Vasti Viana, também escritora, o pastor José Carlos Ramos, que no primeira quarta-feira de agosto vai começar uma série que vamos até gravar sobre Daniel, lá no Lagoa Bonita, de quarta-feira à noite, que eles querem estudar a profecia, vai estar conosco. O pastor Oder Melo, o pastor Emilson dos Reis, nosso professor emérito da teologia, e o pastor Camilo, que é o presidente da Ableia. A Academia Brasileira de Letras dos Escritores Adventistas era um projeto já antigo e trabalhado, que finalmente, em fevereiro do ano passado, nós tivemos a oportunidade de, juntamente com um grupo, inclusive reunidos aqui mesmo no NASP, fundarmos, e no dia 15 de maio tivemos a nossa solenidade de posse dos membros. Temos 40 membros, não estão aqui muitos deles. Nós temos representantes de Goiás, nós temos de Mato Grosso do Sul, também do Paraná, lá do Ceará também, e outros de São Paulo, né? Pastor Sade Bechara, pastor Neumoel Estina, pastor Vicente Pessoa, João Chaguri, Paulo Silas, Rebeca. Nós temos também outros de outros lugares que não puderam estar aqui presentes. Amanhã nós estamos reunidos lá no Cajube, continuando essa programação aqui, também homenageando e comemorando o dia 25 de agosto, que é o dia, ou 25 de julho, que é o Dia Nacional do Escritor. A nossa academia, ela é aberta a todos os escritores. Na verdade, a Academia Brasileira de Letras dos Escritores Adventistas, ela tem a finalidade de unir os escritores, de preservar os escritos, por isso os escritores são chamados de imortais. Não é porque não morre, é porque o escrito fica na memória. A Academia de Letras tem essa função de preservar tudo que eles escreveram como memória. Então, na verdade, é um ministério. É o Ministério Literário Adventista, como tantos outros. Nós temos aí, recentemente, o Ministério dos Motociclistas Adventistas. Quantos já conheceram? Quantos conhecem? Vocês conhecem. Agora eles distribuem o quê? Livros. Quem escreve esses livros? Os escritores. Aí os desbravadores vão distribuir livros. Quem escreve? Os escritores. Os livros têm rosto, os livros têm nomes. O Ministério Pessoal da Igreja distribui livros. Quem escreve? Os escritores. Por isso, nós fizemos a Academia Brasileira de Letras dos Escritores Adventistas, porque nós queremos agregar esses valores. O movimento literário adventista já existia, sempre existiu. Nós temos a nossa Casa Publicadora Brasileira. Então, agora, nós estamos reunindo para agregar esses valores. Pastor Jimmy também faz parte da academia, é o nosso confrade, e nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui apresentando a todos vocês a Ableia. Então, convido vocês a curvarem a fronte para nós orarmos a Deus. Senhor, nosso Pai, muito obrigado pelos ministérios que o Senhor levanta no meio do teu povo, pelos dons e talentos concedidos do Espírito Santo a nós. De forma especial, em nosso país, no dia 25 de julho, celebrar o Dia do Escritor Nacional, e precisamos que o Senhor levante mais e mais bons escritores que venham edificar a nossa nação para glorificar o teu nome e tornar o nosso povo sábio, nobre e santo. Aqui está uma representação da nossa primeira Academia Brasileira de Escritores Adventistas. Peço que o Senhor dê a tua bênção ao pastor Camilo e todos os membros dessa academia, para que, inspirados por ti, façam um trabalho digno e deixem um legado para as outras gerações, de que nós temos um ministério de salvar vidas, através também daquilo que escrevemos, falamos e proclamamos. Abençoe cada escritor e levante novos escritores, jovens que se sintam chamados por ti, para fazer a diferença no mundo, escrevendo temas, assuntos, palavras e poemas que levam as pessoas para mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso muito obrigado a vocês.
Então vamos, nesse momento, a palavra de Deus. Vamos a Gênesis capítulo 38. Nós estamos estudando esse tema, os escolhidos, baseado no livro de Gênesis, como também nesse livro, a versão na linguagem de hoje do livro Patriarcas e Profetas, que vocês podem depois conseguir na loja aqui da Unaspres. É uma linguagem muito agradável de você ler ou reler o Patriarcas e Profetas. E o destaque desse estudo que nós faremos hoje é para a vida de Judá. Conforme nós temos aqui no nosso boletim, Judá, como nós vimos ontem à noite, Tamar, são pessoas reais como nós, que o poder da graça de Deus e o poder do Espírito Santo restaurou suas vidas. Comumente, quando vamos à igreja, nós nos deparamos com inúmeros casos de pessoas que estão sofrendo por suas escolhas, ou estão sofrendo por circunstâncias e provações que enfrentam na vida. E as histórias e narrativas bíblicas são maneiras de Deus falar conosco, assim como Ele também tem mandamentos que falam conosco. Deus usa de inúmeras formas para alcançar o seu coração e o meu. E através das narrativas bíblicas, o Espírito Santo trabalha para santificar-nos, para fazer com que a nossa vida tenha sentido e propósito nessa terra aqui. Também para lembrarmos que somos dependentes de Deus e cobreiros uns dos outros, cada um ajudando o outro, apoiando um outro. O encontro em comunidade para adorar a Deus é uma recordação semanal que o Senhor nos faz, que somos irmãos e irmãs, que somos chamados para convidar outros filhos e filhas de Deus que ainda não sabem que Jesus deu a vida por eles. O culto também tem um propósito de nos enviar com uma missão, enviar-nos para praticar o Evangelho fora das portas do templo, continuar as histórias escritas de vidas que estão aqui na Bíblia. Então, que o Espírito Santo nos dirija nessa manhã. Nós, na história de Judá, é uma história que me impressiona muito. E eu quero dividir a história de Judá em 3 partes. A primeira parte da história de Judá é Judá até os 20 anos de idade. Quando Judá, ele nasce, segundo aqui nós temos o texto, no livro de Gênesis, no capítulo 36, nós temos aqui um pouco dessa história de Jacó. Então, os descendentes de Jacó, na realidade, é no capítulo 35, onde diz aqui, Gênesis 35, verso 23, Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, Gad e Aser, filho de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó que nasceram em Padã Arã. E ainda inclui também o nome da filha, que era filha de Lia. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido com o seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então aqui está um pouquinho dessa família que nós estamos estudando. E entre os filhos dessa família, vamos destacar hoje a história de Judá. Então Judá, até os 20 anos, ele foi um filho que tinha uma característica interessante. Ele era um líder natural. Ele nasceu como resultado do profundo amor que sua mãe queria ter de Jacó. Portanto, ela dá o nome de Judá, que quer dizer louvor, ou louvores, ou aquele que é fruto de louvor. Judá nasceu como 4º filho de Jacó e Lia. E essa mulher tinha um sonho de sentir-se muito amada, muito querida pelo seu marido. E ela entendia que o nascimento de Judá daria este resultado na sua vida.
Judá cresceu, e pelo que nós compreendemos do contexto histórico da sua vida, ele era um líder entre os irmãos, mas não gostava das atitudes de José, o primogênito de Jacó com Raquel. E você conhece a história que quando José vem visitar os irmãos para levar notícias para o seu pai, ele vem com a sua túnica, ele vem porque ele vai ser o líder dos irmãos, e os irmãos, encabeçados por Simeão, por Levi, desejam a morte de José. Rúben tenta salvá-lo e coloca ele num poço. E Judá, o mais negociante dos irmãos, pensa diferente. Ao invés de matarmos, ao invés de deixarmos José voltar, nós vamos vendê-lo. E aí ele encabeça a venda do seu irmão. Judá com 20 anos mais ou menos, José com 17 anos. Judá encontra os ismaelitas, que vêm numa caravana até o Egito. Ismaelitas também são descendentes de Abraão. E, em certo sentido, ali é feito um negócio. E nesse negócio, Judá vende José, encabeçando os irmãos, sem a presença de Rúben, por 20 moedas de prata. Então, como nós vimos um pouquinho, aqui agora no capítulo 38, Judá se separa dos seus irmãos. E ele vai embora. Possivelmente, essa saída de Judá, do meio dos seus irmãos, e da presença do seu pai, é que a sua consciência não tinha condição mais de conviver com as mentiras que ele criou. Judá encabeçou uma mentira para o seu pai, de que José havia sido destruído por um animal, e por isso molhou a capa de José rasgada num sangue de um cabrito, e disse ao pai: seu filho José, algum animal o destruiu. Judá viu a angústia do seu pai. E aqui está uma história. Muitas vezes nós fazemos decisões erradas na nossa vida. Decisões que podem nos custar muito tempo para ser restauradas. Algumas pessoas nos procuram depois dos cultos para conversar. E alguns ficam preocupados porque tomaram decisões equivocadas em algum momento da sua vida. E parece que o seu quebra-cabeça nunca vai se encaixar. Eu quero dizer para você que o pecado é um destruidor dos sonhos das pessoas. O pecado nos separa de Deus. Por isso que nós devemos pensar muito antes de agir. Porque nessa vida há pessoas que cometeram falhas e erros e pecados, e custou muito caro o preço, a consequência disso. E agora você vai ver um homem chamado Judá, que ele resolve sair do meio do seu pai, da sua família, da sua mãe, dos seus irmãos, para viver entre os cananeus. Ele parece que retrata a história de muitos filhos de Deus hoje, e filhas de Deus, que por alguma razão saem do meio da sua família. É comum você ver filhos de pastores, filhos de obreiros, em algum momento da vida, deixam tudo isso que receberam dos seus pais, para viver a sua própria vida. E às vezes fazem escolhas que vão marcar muito os seus corações. E Judá correu esse risco. Ele se casou com uma cananeia. Deus não tem preconceito com os povos. Os cananeus era para ser um povo extremamente abençoado e poderoso, porque cananeus vieram de Canaã, ou de Cã, descendência de quem? De Noé. Um povo que teria uma linda história, um povo que passou pelo dilúvio. O seu pai ancestral passou pela história do dilúvio. O seu pai era Noé, o seu avô foi Noé, de Cã. Eles poderiam ter criado uma geração de jovens, de pessoas extremamente amigas de Deus. Ele era um filho alegre, feliz. Inclusive, a gente lê na história da Bíblia que Deus salvou Noé, os seus 3 filhos, suas noras. Pensa numa pessoa um povo que teve uma ascendência gloriosa. Mas no tempo que Judá viveu, que Jacó estava na terra, os cananeus eram um povo muito perverso, abandonaram completamente os costumes dos seus ancestrais. E a orientação de Deus era que os descendentes de Abraão não se casassem com pessoas que haviam abandonado os conhecimentos dos caminhos de Deus. E esse conselho também parece que é dado a hoje, sim ou não?
A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, a segunda carta, diz assim: não se coloque na sua vida num jugo em desigualdade com alguém que não crê no Senhor. Seja isso em qualquer situação. Há muitas pessoas que escolhem casar com alguém que não confia em Deus, que não tem o mesmo senhorio de Jesus. Não é que Deus está proibindo e vai lá, vou trazer maldição na sua vida, não é isso. É que o Senhor conhece todos os caminhos, e Ele sabe que essas escolhas poderão trazer grande infelicidade na sua vida. E porque Deus é um Pai, porque Deus ama o ser humano profundamente, Ele antevê que as escolhas que nós fazemos, que certas associações que nós buscamos, elas não dão certo. Inclusive, existe muitas pessoas que se casam com pessoas cristãs, da mesma fé, mas que os valores interiores do coração não são consagrados a Deus. Alguns perguntam assim para mim, esses dias até um aluno aqui me questionou uma coisa muito interessante, diz assim: eu sou da Alemanha, na Alemanha a maioria das pessoas não vão à igreja, existem muitos ateus, mas a gente não vê falar de corrupção. Bíblia, muitas rádios cristãs, televisões, assim por diante, mas tem muita corrupção. Por que acontece isso? Porque o fundamento da nossa cultura não é cristã. A nossa cultura, o fundamento dela é pagã. É o fundamento de tirar proveito. Mesmo países que hoje têm uma grande incidência de pessoas que não creem em Deus, mas eles vieram de uma base cristã mais estabelecida. E como é que a gente pode ajudar o nosso país? Será que existe alguma maneira? A história de Judá vai ajudar a gente a compreender um pouco isso. Veja, Judá então escolheu uma mulher cananeia, de um povo que não tinha temor a Deus, e Deus permitiu que ele casasse. Às vezes você ora a Deus e quer muito alguma coisa, e Deus permite você ter. Tem pessoas que querem jogar toda a sua culpa e responsabilidade pelos seus problemas em Deus. Mas lembra que Deus nos dá a liberdade do quê? De escolha. Ah, mas eu orei a Deus e Deus apresentou essa pessoa para eu me casar. Deus tem muitas pessoas que dariam certo conosco, mas a escolha depende de quem? Nossa. Nós precisamos exercer o poder da escolha, baseado nos princípios e valores que o Senhor nos ensina. E eles tiveram 3 filhos, e como nós mencionamos um pouquinho ontem, Onã e Selá. E Onã foram moços que cresceram na cultura de Canaã, uma cultura perversa, de valores imorais, de desrespeito aos seres humanos, de completamente abusos e apenas desejos egocêntricos, e eles infelizmente morreram, em consequência de uma vida perversa. É o que acontece muito com a sociedade de hoje. Mas Deus não abandonou Judá. Tanto é que Judá, o seu nome está inserido na genealogia de Jesus, tanto no livro de Mateus, quanto no livro de Lucas. Então veja lá em Mateus capítulo 1, o que está escrito? Que na genealogia de Jesus, está ali que Deus escolheu um filho de Judá, chamado Pérez, que está incluído nessa genealogia, que foi do casamento ou da união sexual de Judá com Tamar. E entre os gêmeos, Deus escolheu Pérez para fazer parte dessa linhagem. A história de Judá é muito incrível, mas ela também nos traz grandes responsabilidades. E uma delas eu convido você a abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. A tribo de Judá se tornou a tribo líder. E como disse Jacó profeticamente no final da vida, abençoando a Judá, ele disse que o cetro, a realeza, seria da tribo de Judá. Mas veja o que aconteceu com os descendentes de Judá, passados-se mais de 1000 anos. Veio a mim, eu vou ler essa versão, a mensagem, para tornar que na realidade não é bem uma versão, ela é mais uma
uma interpretação, vamos assim dizer, do texto, mas para você entender bem claramente que às vezes no português original da Bíblia está um pouco mais antigo. Mas olha para vocês terem uma ideia, algumas coisas que diz nesse texto. Veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor. Filho do homem, você julgará esta cidade sanguinária ou não? Responda-me, você a julgará? Faça isso. Confronte-a com as suas obscenidades repugnantes. Diga a esta cidade, Jerusalém, que o eterno Senhor te diz: você é uma cidade assassina na essência e está pedindo o castigo. Você é uma cidade obcecada pelos ídolos, que nem deuses são, e por isso está imunda. Em todas as suas matanças você acumulou culpa. Por ter feito tantos ídolos, você se tornou asquerosa. Forçou um fim prematuro de sua existência. Eu a farei motivo de piada entre as nações, você será ridicularizada. De perto e de longe zombarão de você, por ser infame pela imundície e notória pelo caos. Suas autoridades, os governos de Israel, competem no crime. Vocês são uma comunidade que é atrevida para com os pais, cruel com os estrangeiros, opressora dos órfãos e das viúvas. Vocês desprezam o que é sagrado e profanam os meus sábados. Entre vocês só há quem espalhe mentiras e derrame sangue, que segue para as colinas em grupo atrás de santuários do sexo, nos quais pecam de forma desenfreada. O incesto é comum. Os homens forçam as mulheres e não se importam com nada. É uma anarquia. Ninguém é de ninguém. Nessa orgia vale tudo. Vizinha, nora, irmã. O assassinato pode ser encomendado pelo preço de tabela. Os juros abusivos não têm limite. A extorsão virou coisa corriqueira. E vocês se esqueceram de mim. Agora vejam. Bati palmas, chamando a atenção de todos para a ganância voraz de vocês e para sua crueldade sanguinária. Será que vocês conseguem continuar assim? Serão capazes de continuar depois que eu começar a tratar de vocês? Mas à frente, nesse mesmo capítulo, verso 23, diz assim: os seus sacerdotes, aliás, verso 26, os seus sacerdotes violaram a minha lei e profanaram as coisas sagradas. Eles não sabem a diferença entre o sagrado e o profano. Dizem que não há diferença entre o certo e o errado. Desprezam o sábado sagrado. Me profanam quando tentam me rebaixar ao nível deles. Seus políticos são como lobos que rondam, matam e tomam vorazmente tudo o que eles querem. Seus pregadores dão cobertura aos seus políticos, fazendo de conta que receberam visões e revelações especiais, e dizem: o que o Eterno, o Senhor, diz é isto, quando o Eterno não falou nenhuma só palavra. A extorsão é corriqueira, o roubo é geral, a exploração dos pobres e necessitados é comum, os estrangeiros são jogados de um lado para outro e não têm acesso à justiça. Aí vem o verso 30. Procurei alguém que pudesse se posicionar em meu lugar contra tudo isso. Alguém que reconstruísse as defesas da cidade, que tomasse uma posição por mim, se pusesse na brecha e protegesse esta terra, para que eu não tivesse de destruí-la. Mas não achei ninguém. É um texto duro, uma mensagem profética. A mensagem de... Quando você lê um texto desse, de que país você se lembra? Hã? Vocês lembram de que país mesmo? Canadá? Não, vocês não moram no Canadá. Vocês moram onde? No Brasil. E de que povo você lembra? De que pessoas você está falando nesse texto? Eu gostaria que essas pessoas fossem só os de fora. Mas sabe, por incrível que pareça, Deus está falando do seu povo. Deus está falando da casa de Judá.
Deus está falando da casa dos adventistas, dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas, dos que de alguma maneira diz ter Deus como Senhor e Salvador, mas que não vivem o que falam, não experimentam o que leem. Isso é para nós. E Deus faz um apelo. Eu procurei mesmo alguém que levantasse o muro e se colocasse na brecha. O que Deus está procurando aqui? Eu procurei alguém que fosse como um sacerdote, que lutasse pelo esse povo, que amasse essa gente, que evangelizasse, que orasse, que fizesse de tudo para interceder por essas pessoas, que rogasse para que elas abandonassem seus caminhos. Eu não achei. Eu procurei alguém que fosse como um profeta, que levantasse o muro, que mostrasse o que é certo, o que é errado, que falasse as verdades presentes, reais, que mostrasse que esse caminho está errado, mas eu não encontrei, porque todo mundo quer bajular todo mundo quer proteger a sua posição, o seu trabalho, todo mundo quer ficar bem com todo mundo, e esse tipo de ficar bem com todo mundo levou Jerusalém à falência. Eu estou dizendo isso porque nós estamos dando a vida de quem? De Judá, um homem que no momento da sua vida, depois dos 20 anos, ele experimentou exatamente o que o seu povo experimentaria 1000 anos depois. Mas Deus, na sua bondade, pode transformar essa realidade num bom propósito. E eu creio que a razão de nós viemos à igreja não é para discutir os problemas do nosso país, porque a gente já sabe quais são. Mas a razão da gente vir à igreja é para Deus levantar este homem e essa mulher para nos ajudar a mudar a realidade. Amém? Então estou aqui hoje, junto com vocês, para de alguma maneira receber do Senhor santidade, consagração, para nós mudarmos as realidades e preparar essa geração para a vinda de Jesus. Foi quando ele reconheceu que ele cometeu um adultério, que ele não cumpriu os votos do levirato com Tamar. Quando era para ser Tamar apedrejada, ele se colocou no lugar para ser apedrejado, porque ele era o grande pecador. Qual é o momento de virada da nossa igreja, de nós que estamos aqui? Não é quando a gente quer ver os outros sendo transformados, mas quando a gente deseja ser o quê? Quando a gente reconhece onde a gente precisa ser mudado. E quando Judá entendeu isso, que ele assumiu a responsabilidade por Tamar, diz lá no capítulo 39, Tamar passou a ser acolhida por ele, nunca mais teve intimidade com ele, e ele assumiu os filhos gêmeos. E Deus viu agora que o fruto, o trabalho do Espírito Santo na vida de Judá começou a ter o quê? Resultado. E a história vai se passando, passa-se um bom tempo. Os filhos de Judá perdem 2 filhos. Vocês já imaginaram o que é isso? Você perder 2 filhos e saber que os seus filhos eram perversos. Eu não sei, não posso entrar no julgamento de Deus. Mas imagine que na volta do Senhor, na ressurreição, Judá vai procurar por Er e Onã. E não vai encontrá-los. Essa é a minha imaginação, não está no texto da Bíblia. Mas muitos pais poderão não encontrar os seus filhos. E aqui eu quero falar uma pausa para os filhos que estão aqui. Aqui nós temos muitos filhos, que os seus pais são grandes homens, mães, grandes mulheres no povo de Deus. Eu sei que você pode ter muitas razões para se afastar da igreja, do evangelho. Pode ter uma lista imensa, igual o Salmo 119. Mas, queridos, no final da vida não vale a pena morrer perdido. Não estrague, não jogue a sua vida fora por coisas tão passageiras. Porque a grande alegria das famílias será o reencontro com o Senhor. Pena que os filhos de Judá não entenderam isso. Apenas abraçaram os costumes do seu tempo e ali morreram com eles. Mas Judá foi um homem de fibra espiritual, porque ele volta a morar com seus pais. Ele volta para o meio dos seus irmãos. E ele começa a exercer com humildade uma liderança entre os seus irmãos. E o tempo passa. E a crise chega.
Enquanto a vida de José vai correndo no Egito, enfrentando inúmeras injustiças, como escravo, vendido pelos irmãos, escravo, ali ele prospera como escravo, mas ali ele é julgado, quase que ele vai para uma tentação, mas ele resiste, ele é jogado numa prisão. 17 anos José, 13 anos José está ali esquecido, e seu pai pensa que ele está morto, seus irmãos não sabem mais o que se fez dele, a história parece num silêncio de ambos os lados, ela vai acontecendo diferente. Mas enquanto José vai vivendo um tipo de Jesus, Deus vai trabalhando no coração de Jacó e os seus filhos. E veja o que diz aí, inclusive esse texto está no boletim, na contracapa. Veja que Ellen White escreveu a respeito desses moços. Durante os anos em que José estivera separado dos irmãos, os filhos de Jacó se haviam mudado em seu caráter. Invejosos, turbulentos, enganadores, cruéis e vingativos tinham sido eles. Mas agora, quando provados pela adversidade, mostraram-se abnegados, leais uns para com os outros, dedicados ao Pai, e sendo eles homens de idade mediana, sujeitos à sua autoridade. Queridos, muitas vezes parece que o seu trabalho como pai e mãe não vai nunca ter frutos, mas não desista da sua família, dos seus familiares, dos seus parentes, mesmo aqueles que te fizeram maiores maldades, mesmo aqueles que te traíram. E é por essa razão que eu venho à casa de Deus, para buscar conforto, esperança, porque mesmo quando somos traídos, somos injustiçados, o Espírito Santo continua trabalhando no coração de cada pessoa. E Jacó pôde começar a ver mudanças que tantos anos ele buscou na vida dos seus filhos. E o tempo passou, e a crise econômica chegou, e chegou a fome, chegou o desespero. Queridos, quando em tempo de bonança nós não reconciliamos com Deus, não praticamos a fé, o Evangelho, em algum momento você vai ter que subir o seu calvário. Em algum momento, uma cruz será erigida para nós reverenciarmos o nosso Senhor, buscarmos a Ele em momentos difíceis da nossa vida. E quando a fome chegou, Judá encabeça os seus irmãos, diz para o pai: pai, nós temos que ir no Egito, porque ouvimos dizer que lá tem alimentos. E foram aqueles irmãos, 10 irmãos foram para o Egito. Eles não sabiam o que acontecia no Egito, mas quando chegaram, alguém assentado num trono observou aqueles homens, aqueles cavalheiros que vinham de Canaã, aqueles beduínos, os pastores que os egípcios rejeitavam. Eles vieram em busca de salvação. E quando eles chegam, está lá Zafanate Paneia. Nunca imaginaram que seria José, mas está ali o homem que seria o salvador do Egito e do mundo do seu tempo. E quando José olha aqueles irmãos, vem à tona toda uma história de vida, toda uma rejeição, e aqueles homens se prostram. E o que José lembra? Do sonho. Agora ele entende que aquele sonho lá na adolescência, Deus tinha um grande plano. Sabe, querido, às vezes quando você é mais maltratado por parentes e amigos, em algum momento da vida, Deus tem a maneira certa de curar e transformar isso numa maior das bênçãos da nossa vida. Aqui começa uma das histórias mais incríveis, porque José é um tipo de Jesus, ele não trata com vingança, ele não trata com justiça própria, mas ele faz algumas provas, para ver se aqueles irmãos, de fato, haviam mudado o seu caráter. E que provas José coloca? A primeira prova, diz assim: vocês são espiões. E eles, não. Eles começam a ser provados pelo governador. E entre eles, José entendendo agora o hebraico, eles começam a conversar e eles lembram do quê? Do que fizeram com o nosso irmão. Nós lembramos da sua face, nós lembramos dos seus gritos, do seu choro. Sabe, queridos, quando nós pecamos, em algum momento da vida nós temos que enfrentar essa luta.
nós lembramos dos nossos erros, e aquilo vem na nossa cabeça. Não para nos atormentar para sempre, mas para nós nos reconciliarmos com o Senhor e com quem é necessário ser feito. E diz essa história que José prendeu um irmão. Qual o nome dele? Simeão, porque ele foi o que queria matar José. Ele era um terrorista entre os irmãos. Tem aquele filho que mexe com todo mundo, que não dá sossego para ninguém? Sempre vai ter um assim, principalmente quem tem mais do que um. Talvez você seja uma pessoa como Simeão, né? Impulsiva, não leva nenhum desaforo para casa, faz piada dos outros, incomoda todo mundo. Tem gente assim, é raivoso, briga fácil. Mas Deus também tem como ajudar os Simeões, se eles forem ao Senhor. Talvez você pense, eu nasci, pastor, nasci uma pessoa errada, só faço coisa errada, é o meu jeito de ser. Todo mundo tem esse jeito. Por isso que nós temos o maior fabricante de vidas, que é Deus, que pode dar jeito no nosso vaso. Então José mandou prender Simeão e disse assim, quando vocês trouxerem, aí eles contaram, né, que tinha um irmão que ficou com o pai, falou, então quando vocês trouxerem esse irmão, o Simeão vai sair da cadeia. E vocês vão poder ter outros alimentos, senão vocês não vão ter não. Prova. Sabe, às vezes a gente precisa provar se nós somos fiéis a Deus. Deus tem uma escola para a gente, onde a nota máxima não é da prova, é de cada circunstância que a gente enfrenta. E diz a história que eles voltaram e encontraram o dinheiro todo, ficaram apavorados, e agora? Ele só me colocou todo o dinheiro de novo. Bom, vamos comer primeiro, vamos dar alimento para o nosso pai, que já está idoso, está esperando muito. E aí falaram para o pai, olha pai, o governador do Egito, o senhor Zafanato Paneia, disse que para nós voltarmos agora para pegar mais alimento, tem que levar o irmão mais novo, Benjamim. Aí o pai entrou em desespero, mas que é isso? O Simeão já está preso, lá no Egito, o outro já morreu, agora vocês querem tirar o meu filho da velhice. O pai entrou em desespero, aumentou sua angústia, sua depressão, e tudo quanto é problema emocional na vida de Jacó. Mas até esse momento eles não confessaram que venderam José. E quando a fome veio, aí Rubem falou, não, pai, é o seguinte, se o senhor pode até matar os meus filhos se eu não trazer Benjamim de volta. E Jacó não confiou em quem? Em Rubem. Por quê? Porque Rubem tinha um caráter ainda volúvel. Ele fez um ato muito nocivo à família, embora foi perdoado pelo pai, mas ele perdeu a liderança. Sabe, queridos, Deus pode perdoar todos os nossos pecados, e até a sociedade, mas algumas marcas ficam. Há certos erros que você vai perder a sua liderança. Você pode ser perdoado, e Deus vai te perdoar, mas tem erros que nos impedirá de exercer maior influência. Então pense bem antes de agir. Há pais que amam a si mesmo mais do que sua família, perde a influência. Tem perdão? Tem. Mas muitas vezes não tem a restituição da influência. Rubem perdeu isso, embora foi amado pelo seu pai. Então Judá chegou para o pai e falou assim, pai, eu assumo a responsabilidade pelo teu filho Benjamim. Eu dou minha vida por ele. E o pai acreditou em Judá. O irmão que mais fez erros, que vendeu José, casou com cananita, teve um filho com a nora. Por que Jacó acreditou em Judá? Porque ele foi um homem que se arrependeu. Foi um homem que foi humilde, aceitou as consequências na sua vida. Jacó viu em Judá um homem responsável, que colocou a sua nora, protegeu essa mulher, protegeu os filhos, aceitou com submissão a perda dos 2 outros filhos. Então Jacó confiou em Judá, Benjamim. E chegaram lá no Egito, e quando chegaram lá tinha uma mesa preparada para todos os 11 irmãos. Cada um com a idade certa. Cada um com uma quantidade de comida, e de Benjamim o dobro. Ou mais vezes, acho que 5 vezes mais, fala a Bíblia. Buscaram Simeão. Ficaram encantados. Como é que esse homem sabe sobre a nossa vida? Ele é um vidente. Como é que ele conhece tudo?
E então agora saciaram-se, receberam mais comidas, e vem a última das provas, a mais difícil. Foi quando José, muito inteligente e sábio, coloca o copo de prata meu na comida, no saco de comida de Benjamim, do mais novo. E foram embora felizes, com alimentos, os irmãos todos juntos, Simeão, Benjamim, todo mundo junto. Deus ouviu nossas preces, vai salvar-nos da fome, nosso pai vai ser feliz com isso. Certa altura da viagem, o que aconteceu? A guarda egípcia chega, disse assim: precisamos revistar vocês. A imigração chegou. Tem gente com documento falso aqui. Tem gente fazendo tráfico. E foi abrindo um por um, de Rubens, Simeão, Levi, Judá, e nada. Quando chegou em Benjamim, o que eles encontraram? A taça de prata de José, Zafanate Paneia. Aí o desespero. Queridos, quando nós somos provados, que chega o momento do desespero, sabe, eu vi semana passada a tristeza no rosto do pastor Jean, sua filhinha em coma, como é difícil. Sabe, você ter um filho, você não poder fazer nada, depender completamente de Deus. E sabe, ontem ela veio para casa, porque o nosso Deus não esquece da nossa angústia. Deus ama a gente. Deus não abre as portas, Deus tem milagres atuais para a nossa vida. E sabe, quando veio todos os 11 irmãos, na frente de Zafanate Paneia, ele disse assim: não se preocupe, vocês podem ir tudo embora para casa, tranquilo. O único que vai ficar escravo aqui é o Benjamim. Ai, destruiu os irmãos. Aí vem Judá. Essa para mim é uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Que Judá, veja o que Judá disse. Veja como Ellen White descreve esse momento, quando ela teve a visão do grande conflito, quando traz esse momento. Está aqui no boletim, que eu retirei do livro Patriarcas e Profetas. Em sua profunda angústia, Judá aproxima-se então do governador e exclama: ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Com palavras de tocante eloquência, descreveu a dor do seu pai pela perda de José, e a sua relutância em deixar Benjamim vir com eles ao Egito, visto ser ele o único filho que restava da sua mãe Raquel, a quem Jacó amava tão ternamente. Agora, pois, disse Judá, indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não retornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo do meu senhor, e que suba o moço com os meus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Ao meu pai, pergunta. Sabe, queridos filhos que estão aqui, que me ouvem, traz essa alegria para os seus pais. Volte para Deus. Não deixe os seus pais morrer em tristeza, porque você abandonou os caminhos da fé. Não culpe os seus pais se tiveram o tempo ou não tiveram o tempo. Isso já passou e não vai recuperar esse tempo. Não culpe o pai se ganhou pouco ou muito dinheiro. Já passou. Você está vivo hoje. Conheço vários filhos de obreiros que tiveram grandes oportunidades na vida e não souberam aproveitar e quer culpar os pais. Nós temos que beijar os pés dos nossos pais, mesmo que eles não fizeram o melhor deles. Mas ame os seus pais. Eu tenho 4 filhos e eu aprendi muito mais a amar a Deus e meus pais depois que eu vi e estou vivendo o desenvolvimento deles. A vida de um pai e de uma mãe é um desafio imenso no mundo de hoje. Ame os seus pais, perdoe-os, se porventura você tem alguma mágoa no coração.
Escreva para ele, se você está longe, quanto ele é valioso para você. Não deixe os teus pais morrer em tristeza, porque você hoje está longe dos caminhos do Senhor. Porque o teu pai e a mãe vai amar você até o fim. E Judá, agora ele é um tipo de Jesus. Já viram? Ele veio e falou assim, eu dou a minha vida no lugar do meu irmão. Agora parece que José é um tipo de Jesus, se encontra com outro tipo de Jesus. Isso é conversão, queridos. Isso é o que Deus espera fazer em nós, nos transformar a sua imagem e semelhança. E José não resiste. Ele tira sua vestimenta real e diz assim, eu sou José. Olha que coisa incrível. É uma história épica. Uma história que vai ser contada junto à mesa de Abraão no céu com Deus, inúmeras vezes. E por causa dessa história que nós temos chance de reconciliação uns com os outros. Porque ali, bem no Gênesis, podemos começar a vida com uma rebelião, como aconteceu no Éden. Mas nós podemos terminar como José e Judá, reconciliando-se uns com os outros. E agora chega o momento mais difícil de Judá, que é agora voltar e dizer para o pai, pai, José está vivo. E tudo que o senhor acreditou é mentira. Nós somos os maiores mentirosos. Maate descreve esse momento difícil para os filhos de Jacó, que eles tiveram que admitir toda essa mentira que esconderam por muitos anos. Mas quando Jacó viu aquelas carruagens, aquelas coisas todas, José está vivo, Jacó não perdeu muito tempo com o remorso do passado, com as tristezas, com a enganação, porque a sua alegria, 23 anos depois ele se rejuvenesceu, trouxe saúde mental, emocional, espiritual para sua família. Meus olhos poderão ver agora José. Sabe, queridos, quando a gente com humildade busca o Senhor, ao seu tempo Deus tem como agir e restaurar tudo o que foi perdido, se nós com paciência submetemos a Deus. Por isso que nessa manhã, quem uniu esses irmãos? O Espírito Santo, na graça de Jesus. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que uniu Judá e José, reuniu toda a família, onde Jacó recebeu e deu perdão aos seus filhos, onde José foi reintegrado à família, onde eles viveram, desceram com 77 pessoas para o Egito, e Deus mostrou em visão para Jacó, Jacó, vá para o Egito, lá tem um lugar reservado onde o meu povo vai crescer, porque aqui em Canaã, se vocês ficarem, vocês vão se misturar com as pessoas dessa terra, e não poderei cumprir o propósito da semente, lá no começo, onde virá o libertador. Lá no Egito, disse José, se apresentem como pastores, para vocês não se misturarem com os costumes e idolatria do Egito, mantenham-se fiéis como remanescente de Deus. Sabe, queridos, nós estamos vivendo hoje num contexto que nós queremos muito imitar os outros, não assumimos e não aceitamos muito ser o remanescente de Deus, nós queremos copiar porque os outros têm grandiosidade, existem muitos tipos de Egito no mundo hoje, sempre serão maiores do que nós, sempre serão melhores, não importa se serão TVs, meios de comunicação, tipos de música, tipos disso, daquilo outro, nós sempre teremos coisas muito maiores que nós, mas nós temos um chamado, de ser o remanescente de Deus nessa geração, e o remanescente, não importa se somos apenas pastores simples, mas nós temos a profunda amizade de Jesus Cristo, a graça de Deus sobre nós. Nessa manhã, eu gostaria que você entregasse todas as suas angústias e preocupações novamente a Deus. E que Deus purificasse a sua vida. E que Deus pudesse contar com você. Ele possa contar com você. Lembra qual foi o clamor de Deus em Ezequiel? Senhor, Deus disse assim, Ezequiel, filho do homem, eu queria encontrar alguém que reparasse a brecha, que se colocasse em favor, lutasse por essas pessoas, mas eu não encontrei ninguém. O mais fácil, queridos, é criticar os outros, o nosso país,
os pecadores. O mais difícil, evangelizar, praticar o evangelho, perdoar, estender a mão, restaurar as pessoas, reconciliá-las, restituir elas de volta à dignidade que o evangelho, somente o evangelho pode trazer. Nesse momento quero convidar a Pamela, ela vai trazer para nós um cântico muito maravilhoso sobre Jesus. Hoje, muito mais do que no tempo de Judá, nós temos a compreensão mais clara da salvação, do que Jesus veio fazer por nós. Por isso que nós podemos hoje abraçar o evangelho e ser um agente de esperança para as pessoas. Nesse culto eu espero que você também assuma o seu papel missionário, de orar pelos outros, de entregar novas pessoas a Deus. Mantenha na sua Bíblia nome de pessoas que você esteja orando, filhos que estão afastados do evangelho, parentes que você sabe que precisa de voltar para Deus. Você é o sacerdote de Deus hoje, para ajudar essas pessoas.